Olá, está no ar mais um episódio do Transição Neoindustrialização. A gente traz aqui o desenvolvimento industrial do Brasil a partir de novas tecnologias, formação e qualificação profissional, bem como uma análise sobre o atual momento do país, com foco na reindustrialização. A cada programa a gente traz um setor diferente, com reportagens especiais, para a gente tratar aqui com especialistas em cada tema sobre ideias, sobre soluções, inovações, caminhos e obstáculos a serem superados. E nesse tempero todo, claro, o mercado de trabalho. Hoje, para falar sobre a indústria da alimentação, estão aqui com a gente a Eliana Paula Ribeiro, que é coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Mauá de Tecnologia, e online com a gente o Danilo Severian, que é especialista em políticas e indústria do Observatório Nacional da Indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Redes sociais, @RedeTVT, já sabe. Todos os nossos programas das 3 temporadas estão lá. Tem muito conteúdo para você ficar por dentro de aspectos importantes sobre o futuro do trabalho, sobre a geração de emprego e renda e sobre a formação profissional. Bom, bora lá. A indústria alimentícia tem um papel fundamental na economia brasileira. Em 2023, por exemplo, representou 10,23% do produto interno bruto do Brasil, que é um dos maiores, o país é um dos maiores exportadores de alimentos industrializados do mundo. Em 2023, o setor tinha 1.900.000 trabalhadores e trabalhadoras. Estou falando de empregos formais e diretos. E isso representa 24% de toda a indústria de transformação no país. Portanto, é esse setor que a gente destaca aqui no Transição hoje. Mas antes da gente ver uma reportagem especial, eu queria ouvir os nossos especialistas aqui, a Eliana e o Danilo. Queria ouvir mais sobre a indústria alimentícia. Eu queria ver com vocês, saber de vocês então, né? O que é a indústria alimentícia, professora Eliana? O que faz? Como é que a gente pode, em casa, para quem não tem ideia do que é a indústria da alimentação, a indústria alimentícia, para a gente poder ter ideia do que é, do que faz, o que a gente consome? Então, a indústria de alimentos, na verdade, ela tem o objetivo dela é aumentar o tempo de vida útil de um alimento, de forma que ele dure muito mais tempo, mas que ao mesmo tempo ele seja tão nutritivo, tão gostoso como aquele alimento in natura. Então, o que a gente faz? A gente usa processos, né, para fazer essa transformação. E sempre garantindo a segurança do consumidor. Então, eu costumo dizer que o grande sonho, né, nosso é você conseguir pegar uma matéria-prima, transformar ela num produto que vai durar muito mais tempo, mantendo ela tão gostosa e com o mesmo valor nutricional daquele produto in natura. E, ao mesmo tempo, garantindo a segurança do seu consumo e a qualidade dele a hora que chega na mesa do consumidor. Muito bem, a professora já respondeu uma pergunta que a gente vai fazer depois, o que é engenharia de alimentos, mas eu vou perguntar daqui a pouco o que faz, mas assim, a gente vai se aprofundar mais sobre o que faz esse profissional de engenharia de alimentação, né? E já que a gente está falando sobre o profissional, engana-se quem pensa que o mercado de trabalho para esse setor é simples, né, Eliana? Precisa de formação específica para isso. Tanto é que existe o curso de engenharia de alimentação, né? Exato. Nós precisamos de profissionais que conheçam, então, já que eu quero fazer um produto que seja tão gostoso, tão nutritivo, que dure mais, que não provoque nenhuma doença, né, no consumidor, eu preciso conhecer muito bem essa matéria-prima, preciso saber quais são as transformações que pode acontecer se eu aqueço, se eu resfrio. Então, eu preciso de um conhecimento muito forte de engenharia, de ciências e tecnologia. Então, eu preciso conhecer química de alimentos, biologia, bioquímica e preciso também conhecer as embalagens, né? Porque a engenharia de alimentos ela tem que garantir que o alimento chegue seguro na mesa do consumidor, tá? E com qualidade, né? Então, nos tempos atuais, né, a gente precisa de um profissional muito bem informado. Ele precisa conhecer muito bem o que é o alimento. Tem que ter a ideia macro da coisa para poder... Sim, então ele precisa saber, como por exemplo, ele precisa saber o que é um leite, né?
O que pode deteriorar esse leite? Como é que esse leite pode mudar se eu aquecer, se eu resfriar, se eu congelar? Como é que eu faço para esse leite durar mais tempo, né, mantendo o mesmo valor nutricional e tão gostoso como um leite que não, né, é recém-ordenhado. Aí entra entendeu? também um negócio que a gente falou outro dia, que era a avaliação do ciclo de vida, né, dos produtos, tudo isso está envolvido. Sim, também, tem que ter, né? Porque, na verdade, a indústria de alimentos, ela vai processar um determinado produto, né? Então, por exemplo, vou fazer suco de maçã, né? Mas eu vou ter que me preocupar, e hoje em dia a gente não perde nada. Então eu vou usar a casca da maçã, eu vou usar a semente, eu vou aproveitar tudo, né? Para evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, usar de forma muito racional a água, a energia, né? Porque dos grandes objetivos é que seja sustentável. Entendeu? Certo. Eu queria ouvir o Danilo também sobre isso. A gente está falando aqui sobre o profissional, né, Danilo? O profissional precisa estar qualificado. A gente vai entrar mais no assunto daqui a pouquinho, mas a CNI tem o mapa do trabalho que, inclusive, traz os dados de que precisa requalificar. A gente não fala em milhares, mas em milhões de trabalhadores, não é, Danilo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais, de forma mais aprofundada, mas dá aqui uma passada para a gente aqui. Exatamente, André. Olha, o mapa do trabalho industrial, não é, que nós produzimos ele há mais de uma década, é um esforço permanente nosso na Confederação. Nós estimamos que entre 2025 a 2027, nós precisaremos dar algum tipo de formação profissional a 14 milhões de trabalhadores. Tanto aqueles em termos de formação inicial, ou seja, aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho por conta da abertura de novas vagas ou para reposição de trabalhadores que estão se aposentando, saindo do mercado de trabalho, quanto na formação continuada. A maior parte dos cursos de formação estão nessas formações de educação continuada, ou seja, adequação a novos processos produtivos, adaptação às novas realidades do mundo do trabalho. Especificamente no setor de alimentos, nossa estimativa é que seja necessário formar 1.300.000 trabalhadores em formação inicial e continuada. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. É sempre bom a gente lembrar que a gente desenvolveu essa série de programas aqui, o Transição Neo-Industrialização, com base no que vem sendo feito em nível federal, de investimentos na indústria. O programa Nova Indústria Brasil, do governo federal, prevê investimentos, sim, para o desenvolvimento do setor, como a gente tem visto, focando em tecnologia, em digitalização, informação, tudo para que a indústria possa evoluir, mas tem também o papel social, também tem que fomentar a qualificação, a geração de emprego e renda, e é sobre isso que a gente vai se debruçar agora. Tem experiências interessantes nesse setor. Quando a gente gente estava falando agora sobre caixa de leite, quando a gente vê uma caixa de leite da marca Dália, não sei se você conhece, a gente pensa que se trata de mais um produto de algum grupo milionário. Embora a Dália seja assim um grupo de indústrias bem sucedido, os donos da empresa são, na verdade, milhares de trabalhadores. É verdade. A Dália Alimentos é uma cooperativa gaúcha que reúne 2.500 associados e que produz e industrializa alimentos para humanos e também para animais. É uma história de muita luta e muito sucesso. Mas eu vou parar de falar aqui porque a gente vai ver na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. A cooperativa Dália Alimentos teve início em 1947 em Encantado, uma cidade do Vale do Rio Taquari, a 140 quilômetros de Porto Alegre. Na época, os produtores de suínos não concordavam com a postura dos frigoríficos, que pagavam mal e não davam incentivos. Foram conversar com um dos donos de frigoríficos da região e ele desafiou: se vocês acham que é fácil, e acho que é fácil em termos de preço, montar uma empresa, coloque a sua empresa. E foi o que eles queriam ouvir, ouviram e foram desafiados e começaram o projeto da cooperativa, na época, Cosuelo, Cooperativa dos Suinocultores Encantados Limitada. A cooperativa começou com 387 associados, todos pequenos produtores. No decorrer dos anos, cooperativas de produtores de outros municípios da região foram se juntando à então Cosuel, Cooperativa dos Suinocultores de Encantado, que cresceu diversificando a produção. Veio a atividade de leite
atividade de moinhos de trigo, cantinas, ervateiras, que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul, a indústria erva mate, indústria de óleos não comestíveis, óleos industriais, que era o tung, é uma plantia, uma árvore que existia mais no passado. Então, isso trouxe uma participação regional maior, participação em mais municípios, aumentou o número de associados e a cooperativa começou a participar desse mercado, onde ela se tornou uma das mais diversificadas cooperativas do sul do país. Quando a globalização da economia chegou ao Brasil, no início da década de 1990, acirrando a concorrência industrial, a cooperativa precisou repensar seu modelo. Decidimos que a gente pararia de produzir vários produtos e nós começamos a centralizar nossos investimentos, a nossa força em suínos e na atividade leiteira. A decisão foi certeira. A cooperativa aumentou a produtividade e se estabeleceu no mercado. A entidade passou a se chamar Cooperativa Dália Alimentos Limitada em 2019. Atua em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Uma das razões para o sucesso é a gestão realizada pelos próprios associados, governança compartilhada. Eu sou eleito, sou conselho de administração, eleições a cada 4 anos. Temos um conselho de administração atuante, ele está presente, ele é deliberativo mesmo, no mínimo a cada 2 semanas se reúnem para deliberar. Eu, como presidente do conselho, eu executo as decisões, tanto do planejamento estratégico ao longo dos anos, planejamento de curto, médio e longo prazo, e do outro lado temos um presidente executivo que tem o desafio de conduzir os negócios da empresa, claro que em cima de um plano de trabalho e apresentando sempre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Depois de décadas de experiência e dedicação, a cooperativa Dália Alimentos conquistou uma linha de produção diversificada e exporta para dezenas de países. Os produtos que nós fabricamos, então, na linha de frangos, a gente tem cortes temperados, cortes resfriados, enfim, e congelados. Exportamos para diversos países, Japão, um frigorífico recente, que tem menos de 4 anos, começou a operar. E na área de suínos temos uma linha muito diversificada de produtos, desde as linguiças, cortes temperados. Exportamos para diversos países, em torno de 40 países. E na área de laticínios temos a indústria do leite longa-vida, o leite UHT, linha de queijos, a nata, que é muito consumida no sul do Brasil, de Curitiba para baixo, clima frio, então temos os cremes, os queijos, já queijos premiados, apesar de ter começado há 2 anos a indústria, mas a marca ajuda, mas ajuda também o trabalho que é feito, a qualidade da matéria-prima que é produzida pelos nossos produtores associados. A Dália conta com um parque industrial moderno de alta tecnologia. Para conseguir desenvolver e crescer, a cooperativa contou com a ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ao longo dos anos, tem um histórico bastante importante em parceria com o BNDES, que fomentou e fomenta os investimentos e a produção, a agregação de valor, a indústria de alimentos do Brasil. Tem muito a ver com esse jeito atual do BNDES, o desenvolvimento e os investimentos na área social. Isso emprega muita gente. Para manter a produção de animais com alimentação de qualidade, a cooperativa Dália Alimentos criou fábricas de ração. Tem uma fábrica super moderna que produz ração para frangos, outra fábrica para ração de suínos e uma terceira fábrica para ração para ruminantes, gado leiteiro. A cooperativa Dália Alimentos possui um projeto social de grande importância, o programa Criança Dália. Ele começou da colaboração entre colegas da cooperativa que precisavam conciliar trabalho e atenção aos filhos. Foram repassados já alguns milhões de reais, passa de 4 milhões de reais o repasse em ajudas a hospitais, às escolas, sempre atuando com crianças de idade de 0 a 12 anos.
Bastante interessante a história da Dália, né? Tá aparecendo aqui no rodapé um endereço para você anotar e baixar o livro em PDF, o livro da história da Dália. O nome do livro é Destemido, que, como eu estou dizendo, conta a história da Dália, que é muito interessante, é fascinante. Se você não conseguir anotar, não tem problema, a gente vai deixar na descrição do programa no YouTube para você conseguir acessar. A transmissão vai fazer um breve intervalo e a gente volta já continuando a falar sobre a indústria da alimentação. Fica aí. A Transição está de volta, hoje destacando o setor da alimentação na indústria brasileira. Estão aqui com a gente a Eliana Paula Ribeiro, que é coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos do Instituto Mauá de Tecnologia, e o Danilo Severian, que é especialista em políticas e indústria do Observatório Nacional da Indústria da CNI. Nesse segundo bloco, a gente volta falando sobre o mapa do trabalho no setor. Danilo, eu vou só aqui passar novamente os números para a gente ter uma ideia. O Brasil, diz o estudo, né, do Observatório, precisa qualificar 2 milhões e 200 mil trabalhadores nos próximos 3 anos e requalificar outros 11 milhões e 800 mil. Total aí dá 14 milhões de pessoas que precisam estar, digamos, tinindo para atender à realidade. A constatação, ainda segundo o estudo, é de que os setores de logística e transporte, de construção, de operação industrial, metal mecânica, manutenção e reparação e alimentos e bebidas, que é o que a gente está falando aqui hoje, são alguns dos setores com carência de profissionais qualificados e treinados para o mercado atual. Eu queria que você se debruçasse mais sobre esse tema, apontando para a gente de quem é a responsabilidade, o que pode ser feito ou o que vai ser feito para essa luta, né, para essa batalha de requalificar e qualificar os trabalhadores, esses 14 milhões. Olha, André, essa é uma responsabilidade compartilhada entre todos os atores públicos e privados que estão, né, debruçados sobre o setor produtivo. O Senai tem um papel fundamental nesse processo. O mapa do trabalho é uma orientação à oferta de cursos profissionalizantes em todo o sistema. O setor público, o Estado, né, através dos institutos federais, tem um papel fundamental também na oferta desses cursos. É um esforço conjunto, é um esforço que é da sociedade. E os colegas dos serviços também têm um papel de formação. Enfim, o Sistema S tem essa missão formativa, né? Eu diria a você que é uma responsabilidade muito grande que ela só pode ser executada se for compartilhada. E a expectativa? A expectativa é de que a gente consiga chegar lá? Olha, é grande a expectativa, sobretudo num momento, André, que nós estamos observando a retomada do emprego, nós estamos vivenciando níveis muito baixos de desocupação, embora haja um problema estrutural da economia brasileira em termos da qualidade das ocupações. Então, a indústria é o setor que, na média, oferta os melhores salários, ela demanda uma capacitação, uma formação contínua, ela tem um regime de trabalho formal, né? Boa parte dos empregos industriais são empregos formais, e quando o contexto macroeconômico é favorável, há um estímulo para que as pessoas busquem qualificação e que elas possam se inserir de maneira mais vantajosa ou qualificada no mercado de trabalho. Então a expectativa é grande, o Senai continua com a sua oferta e atento às missões industriais, às 6 missões da NIB. O setor de alimentos é fundamental, dialoga com a missão 1 da NIB, né, que são as cadeias agroindustriais resilientes, e isso tem uma conexão direta. Então nós estamos atentos para essa formação, mas também em termos da digitalização, também no complexo econômico industrial da saúde. Os desafios são grandes e nós vamos trilhando o caminho conforme o sucesso da NIB vai se colocando. Já temos um incremento, inclusive, que eu acho que é importante.
O Banco do Nordeste, o BAS, a FINEP, alocaram recursos suplementares na NIB, né, se somaram ao esforço que o BNDES e Embrapi já vinham fazendo. Então, o volume de recursos para desenvolver novos negócios ou ampliar negócios existentes não é quanto a gente gostaria, quanto nós entendemos como necessário, mas é um passo importante. A educação profissional vai atrás desse processo, né? As pessoas vão se engajando no processo de qualificação conforme a percepção do crescimento econômico se coloca. Entendo. Agora, eu quero chamar aqui também para falar sobre a questão de formação e requalificação, qualificação. Professora Eliana, o papel do meio acadêmico, o Danilo está falando sobre a educação profissional, qualificação, falando sobre o sistema S, mas o meio acadêmico tem também um papel fundamental nisso, né? Que é de formar cientificamente. De formar, né? capacitar, de você ter um profissional devidamente qualificado para atender esse mercado, porque a gente sabe que hoje nós temos uma industrialização ainda abaixo daquilo que poderia ser feito, né? Então precisa de inovação. O setor de alimentos é um setor extremamente carente de inovação, carente de novas tecnologias, e para isso eu preciso de um profissional muito bem formado, competente, capaz de inovar, capaz de empreender, que tenha qualificação para fazer gestão de negócios e mesmo trabalhar melhor a questão do desenvolvimento de novos produtos, né? A sociedade está exigindo produtos diferentes, um maior aproveitamento de toda nossas matérias-primas. Eu ia perguntar justamente sobre isso que você acaba de dizer, que a gente precisa de novas tecnologias, que o Brasil está carente disso, e a pedir exemplos, né? Por exemplo, que nova tecnologia a gente precisaria para fazer exatamente o quê? Mas isso responde, né, assim, essas novas demandas, as pessoas quererem coisas diferentes, ou a gente pode... Não, existe sempre, no caso particular de alimentos, uma das formas mais tradicionais de conservação é o uso de calor ou do frio, né? Então, normalmente, quando você quer garantir a segurança de alimento, por exemplo, o leite UHT, o leite pasteurizado, eu vou usar um aumento de temperatura. E mesmo na carne, né, em todos os produtos alimentícios, para garantir a segurança, eu uso temperatura. Então, estão surgindo processos emergentes, que a gente chama, que não usam calor e usam outras formas que também destroem, né, os agentes, vamos dizer, nocivos, como micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras, que poderiam, né, limitar a segurança desse alimento. E, ao mesmo tempo, como não se usa calor, você tem menor perda de poder nutricional, menos alterações, entendeu? Você consegue manter o alimento mais fresco. Mais natural. Isso, exato. Maravilha. A engenharia de alimentos é realmente algo que é fascinante, né? É encantador, sem dúvida. Agora, voltando aqui ao trabalho da CNI, né, do Observatório, tem um ponto que chama a atenção, fiz até algumas anotações aqui. Tem um ponto que chama a atenção no mapa do trabalho, que diz o seguinte: a atualização envolve o desenvolvimento de competências e dimensões como hard skills, que são habilidades técnicas como o domínio de máquinas, dos equipamentos, enfim, inclusive computadores, softwares, os soft skills, que são as competências comportamentais, o pensamento crítico, a inteligência emocional, criatividade e também ações de saúde e segurança no trabalho, como inspeção de instalações, normas e regulamentos, tudo isso para que os trabalhadores tenham as necessidades ou tenham as habilidades necessárias para poder desempenhar essas funções. E aí eu volto lá no nosso primeiro bloco, quando a professora Eliana estava falando sobre a visão que o profissional tem que ter, que no caso o estudante que está fazendo engenharia, e a gente fala sobre comportamento emocional. E aí é que me chamou a atenção, eu quero ouvir do Danilo também, mas primeiro de você, Eliana, o que significa isso? Ter inteligência emocional, ter controle emocional? Isso parece assim, à primeira vista, e aí eu estou aqui fazendo o papel do leigo que realmente não sabe do assunto,
né? Parece que assim, o mundo está louco e a gente precisa de pessoas equilibradas para trabalhar, mais ou menos isso ou não? Claro que eu estou fazendo uma brincadeira. Na realidade, assim, você precisa de uma pessoa, né, primeiro que tenha a disponibilidade para aprender, que esteja constantemente investindo no seu aprendizado, que saiba, né, uma habilidade muito importante é saber trabalhar em equipe, saber compartilhar, porque ninguém trabalha sozinho, você trabalha em grupo, então saber trabalhar em equipe é uma habilidade indispensável, bem como a ética e a responsabilidade. Né? Fazendo aqui só um paralelo, né? Você trabalhar em equipe é uma coisa que, não vou dizer que está ficando rara, óbvio que a gente não tem estudos que mostrem isso, né? Mas no mundo em que a gente vê que as pessoas, por causa das redes sociais, inclusive, elas estão cada vez mais individualistas, fica um paradoxo aí, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais individualistas, mas ao mesmo tempo é necessário que as pessoas trabalhem em equipe para a gente chegar a um bem comum. Agora eu quero ouvir o Danilo sobre isso. Danilo, o que você me diz? A professora foi perfeita. As habilidades interpessoais são fundamentais numa época em que a exacerbação do individualismo, que é nutrida por essa sociedade digital, de interações que foram para uma outra esfera que não aquela do mundo do trabalho dos anos 70, 80. A gente está vivendo uma outra maneira de se relacionar. E isso no ambiente de trabalho é particularmente crítico. E se nós observarmos as novas gerações, elas precisam de uma atenção muito qualificada, que dialogue melhor, né? Porque são fenômenos novos, né? A questão comportamental da nossa época é um fenômeno da nossa época e ela precisa ser abordada na dimensão do trabalho. Então, as relações interpessoais são fundamentais, os chamados soft skills, e a consciência de que esse trabalhador, esse jovem que está ingressando num curso de formação inicial, que vai ingressar na empresa, ele precisa constantemente se atualizar. As tecnologias, as inovações, elas adquiriram uma velocidade na nossa época que é muito rápida, né? Os ciclos de inovação são muito rápidos e as adaptações são muito rápidas. Então, estar disposto a aprender sempre e continuamente é fundamental. E essa interação com o trabalho, essa adequação às relações interpessoais no trabalho, lidar com frustrações. Vivemos num tempo de dificuldades profundas, né, ensejadas por essas tecnologias. E no mundo do trabalho se lida com cobranças, se lida com pontualidade, se lida com frustrações. Então, a questão da saúde mental, muitos dessas normas da saúde e segurança no trabalho também se relacionam com serviços que o SESI oferta de saúde emocional, saúde mental. Os casos nós temos um monitoramento, temos um painel de monitoramento das doenças no ambiente de trabalho, e o número de casos envolvendo depressão, enfim, é a doença da nossa época, não é? Então é preciso ter um trabalho contínuo nesse sentido também. Isso também envolve a inteligência nas relações interpessoais e o cuidado com a saúde mental. É interessante o ponto que você toca, que as tecnologias elas se atualizam muito rápido, né? É só a gente imaginar, por exemplo, o próprio smartphone, né? Sim. Ele está no mercado, aqui no Brasil pelo menos, acho que ele começou a se popularizar em 2012, né? Com os primeiros celulares que tinham realmente esse esquema de touch e tudo. E assim, a maneira como eles evoluíram, a utilização inclusive deles em 10 anos, é só a gente imaginar que há 10 anos a gente não tinha, acho que o WhatsApp ainda, né? E assim, foi uma forma de comunicação que revolucionou as comunicações. E é importante que o Danilo diz, né, professora, que no trabalho é a mesma coisa. Se na vida, no nosso cotidiano, as tecnologias elas se atualizam muito rápido, no trabalho também, e o trabalhador também tem que se adequar. Né? A gente pode até falar assim, mas é muita exploração do trabalhador, mas se for pensar,
que o mundo atual, moderno do jeito que o trabalhador ou a pessoa, o indivíduo, o cidadão em si, ele se atualiza, tem que se atualizar para continuar antenado, moderno com as coisas do seu cotidiano, no trabalho tem que ser a mesma coisa, não é? Sim, eu concordo. E hoje você tem a inteligência artificial, que já chegou no celular, não é? E que você tem uma facilidade de acesso à informação muito grande, né, que você não tinha há alguns anos atrás. Então isso facilita muito a educação. Você tem a informação disponível para você, né? Fácil, rápido. Então eu não acho que assim, o trabalhador tem que fazer um esforço, mas é mais fácil hoje. Você tem muito mais acesso, você tem mais cursos, você tem maiores oportunidades para se capacitar. Mas quando a gente fala de os trabalhadores têm mais, todos eles realmente, de fato, têm esse tipo de acesso a essas oportunidades, ou tem fatia da população que ainda merece uma atenção mais especial, enfim, sim, uma população mais vulnerável? Sim, com certeza. O que fazer com eles? Eu acho que é dar a educação, entendeu? Fornecer a educação. E isso passa pela comunidade, governo, organizações não governamentais, organizações governamentais. Danilo, o que você diz? Eu concordo plenamente. A consciência no uso é importante, né? Lidar de maneira saudável com esses equipamentos e saber tirar proveito disso é importante, né? É impensável um mundo hoje sem o acesso a essas tecnologias, né? Sem o smartphone, sem o serviço de mensageria. Adequar isso é um desafio, nós estamos aprendendo. Quem tem filhos, né, como é o meu caso, é uma preocupação permanente dos pais, né, em relação ao uso do smartphone, porque isso molda o sujeito ao longo da sua vida, inclusive na maneira como ele vai se colocar em termos de carreira, enfim. E é preciso uma atenção séria. Eu acho que a gente ainda não avançou a esse ponto, viu, André? De conseguirmos uma... desculpe. Não, pode continuar, desculpa, pode concluir. Não, da gente conseguir criar mecanismos, né, de políticas públicas que estimulem um uso saudável e com conteúdo em relação a essas tecnologias. Saudável Estamos e aprendendo. responsável, né, Danilo? Responsável. Saudável exatamente. e responsável das tecnologias. Exatamente. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora. A gente está falando sobre a indústria da alimentação aqui no Transição. No próximo bloco a gente vai conhecer, esse curso que a gente está falando aqui de engenharia de alimentos, vai conhecer um pouco mais, porque a gente já falou sobre ele. Mas a gente vai falar também sobre um outro tema, que é um outro desafio para o Brasil, que é muito interessante que você preste atenção, é na produção de alimentos do Brasil. O que acontece? Quais são os gargalos? A gente volta já, não sai daí. A indústria da alimentação é o nosso tema de hoje no Transição. A gente falou bastante sobre o mercado de trabalho, qualificação, requalificação profissional até agora, mas a gente vai falar sobre tecnologia, falar um pouco mais. Só que antes de a gente mostrar a nossa reportagem, eu queria falar sobre um assunto que é muito caro para o Brasil, que é a produção de alimentos. Quero perguntar aqui tanto para a professora Eliana quanto o Danilo, já vou pedir para colocar ele aqui na tela, para falar sobre o que ocorre, né? Qual é a realidade do Brasil hoje em termos de produção de alimentos. A gente produz muito, exporta essa matéria-prima, esse alimento in natura para o exterior e compra manufaturados ou o produto processado já. Isso é um problema, não é, Danilo? Olha, a fabricação de alimentos no Brasil é muito importante. Ela é um setor tradicional, mas ela é um setor que inova. É tradicional porque foram um dos primeiros setores industriais que se desenvolveram, mas ela está constantemente inovando, enfim, ela tem que estar atenta ao público consumidor, às novas convenções de consumo, e ela representa, o setor de fabricação de alimentos representa 11% do PIB brasileiro.
1 em cada 4 trabalhadores na indústria está empregado no setor de alimentos. Então é um setor muito relevante, nós somos um país grande em termos de território e em termos de população. Então esse é um setor que se baseia muito no consumo da população também. Como é uma população grande, é uma indústria que acaba sendo relevante. Agora, quando nós observamos o nosso padrão de inserção no mercado global, há um processo que nós chamamos de especialização regressiva, ou seja, como o país perdeu ali nos anos 80, 90, o ímpeto industrializante, nós passamos por macro-reformas e por mudanças globais que impactaram negativamente a indústria brasileira, nós fomos perdendo a participação da manufatura no PIB. Então, hoje nós estamos numa situação em que a importação de bens manufaturados, como máquinas agrícolas, fertilizantes, defensivos, etc., ela é muito alta. Nós importamos muitos insumos industrializados, muitas máquinas e equipamentos manufaturadas do exterior, para produzir bens com cada vez menos valor agregado, cada vez menos manufaturados, para a exportação. Então, há uma relação assimétrica, há um enorme mercado para o Brasil em termos da indústria alimentar. Uma agenda de agregação de valor que nós vimos aqui na reportagem, envolvendo cooperativas, e nós temos um enorme ramo industrial para atender ao agro, para agregar valor ao agro. Então, esse é um posicionamento importante do país no mundo. Nós precisamos exportar um agro com mais qualidade, mais carnes, mais embutidos, mais queijos. Nós temos ótimos queijos no Brasil. Precisamos explorar e apoiar esse setor, apoiar esses produtores. Enfim, há um enorme espaço. A NIB, a Nova Indústria Brasil, tem como missão cumprir uma agenda de agregação de valor nesse sentido, tanto na produção de insumos e máquinas que atendam ao agro, quanto na agregação de valor da produção no campo através da manufatura. Eu entendi. Então, assim, o que a gente precisa é pegar o que o agro produz, pegar as commodities, né, como se diz, pegar o trigo, pegar o milho, pegar, enfim, tudo que se produz, transformar em produto aqui e exportar. É isso, né, Helena? É isso. Que é isso que a engenharia de alimentos faz. É isso. Aliás, já que a gente está falando aqui sobre engenharia de alimentos, o Transição foi até o Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, para conhecer de perto o curso de engenharia de alimentos. O Instituto Mauá de Tecnologia é uma instituição de ensino superior privada, sem fins lucrativos, focada em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. E a gente não encontrou lá somente tecnologia, a gente viu também muita criatividade e é o que a gente vai ver na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. Assim que entramos na área dos laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos, encontramos uma estudante de Engenharia Química imprimindo um hambúrguer vegano numa impressora 3D. Nos primeiros anos do curso, estudantes de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Química têm aulas em comum. E depois de você escolher o formato, ajustar os tamanhos, você vai para o Pronterface, que é onde você aciona a impressora com velocidade, altura, todos os parâmetros da impressora feitos nesse software. A aluna faz parte de um grupo de pesquisa de iniciação científica. A gente que cria a formulação para imprimir. Então a gente desenvolveu essa formulação que é a nossa tinta do análogo de carne. Depois de preparada a chamada tinta, ela é colocada numa espécie de seringa, como se fosse um cartucho de impressora. Os laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos criam um ambiente muito parecido com o que se encontra nas indústrias. Realmente a gente tem uma planta que simula todas as operações, né, da indústria de alimentos e ela está sempre se renovando com equipamentos novos. Eu sempre quis, colocar o que eu podia fazer na cozinha para o mundo, deixar o mundo um pouquinho melhor. Aí eu conheci engenharia de alimentos quando eu estava no ensino médio e eu quis seguir. Embora parte do laboratório se pareça com uma cozinha industrial, os estudantes, a maioria mulheres,
estão na prática desenvolvendo técnicas para a produção de alimentos saudáveis e tecnológicos. O estudante Lucas faz parte da equipe que desenvolveu o hambúrguer vegano impresso em 3D. Ele prepara a criação tecnológica para a degustação. Ok. Mariana, Arthur. Vê se eu falei mentira. Falei mentira? Não, tá bom mesmo. Não tá gostoso? A textura talvez ainda não chegou no ponto mais ideal, mas a gente está estudando para chegar no mais parecido possível. Existe dentro da cadeira de tecnologia de alimentos, eles veem a tecnologia de carnes e derivados e também de leites e derivados. Só que eles desenvolveram projetos buscando a redução de gordura saturada e redução de sódio nesses produtos. Os trabalhos por aqui são saborosos e nutritivos, resultado de talento e vocação. Então, eu sempre tive muito interesse quando eu estava bem novinha, eu estava no 6º ano e eu tinha interesse por nutrição também, mas eu vi que eu gostava mais da parte mais prática e industrial. É um protótipo que a gente fez de um salgadinho feito com proteína de ervilha, grão de bico, vários temperos e farinha de arroz e óleo de girassol. Vou provar o do coraçãozinho. Tá bom. É muito crocante. A gente fez Fininho. Fez bem fininho para poder ficar mais crocante. Esse projeto que vocês estão mostrando aqui é uma demanda de uma empresa por snacks saudáveis à base de vegetais e proteicos, né? Então a gente apresenta ali o desafio para os alunos e eles trabalham de forma autônoma e com orientação do docente. E aí pode virar um produto de fato e estar no mercado, né, no final desse processo. Rafaela e Fernanda estão desenvolvendo um biscoito proteico em forma de palitinho. Ele é assado e a gente está desenvolvendo uma formulação com mais proteínas do que um biscoito convencional. E ele é totalmente vegano também. Nossa, ele é muito gostoso, muito crocante e tem uma pimentinha. Isso, esse é o nosso sabor pimenta. A gente também está desenvolvendo outras formulações, que é a azeitona e ervas finas. Foi uma proposta da empresa Ovos Mantiqueira. Eles têm uma startup que se chama Novo. E aí eles propuseram pra gente um desafio de desenvolver um snack que fosse não refrigerado, né? Que tivesse proteína e que fosse de origem vegetal. Carolina estuda a criação de um alimento para as pessoas em tratamento de dependência química, que sofrem com a síndrome de abstinência. Fórmulas e coisas que ajudam na abstinência às drogas, que ajudam com sintomas da abstinência às drogas, como febre, o vômito, o delírio. Todos os anos, os estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia apresentam seus trabalhos de conclusão de curso ou produtos criados por eles numa feira chamada Eureka. Este grupo de alunas criou uma geleia de morango docinha, sem utilizar o açúcar comum. É muito docinha, muito gostosa. É sem açúcar? Não parece. Ela não vai açúcares adicionados, ela é uma geleia 100% fruta e a gente conseguiu esse ganho estudando bastante a composição da geleia e trazendo coadjuvantes que a gente tem tanto na indústria como matéria-prima ou a partir de resíduos da produção, que é uma das nossas estrelas da geleia. Os resíduos da produção que a estudante se refere são cascas de uvas descartadas pela indústria vinícola. É destas cascas que elas retiram o açúcar. A nossa missão como engenheira de alimentos é essa, trazer produtos cada vez mais inovadores e alimentando a maior quantidade de pessoas possível. As empresas disputam os alunos aqui de forma feroz. Pois é, como eu disse, é fascinante, né? Fascinante. Aliás, a professora Eliana, que ela estava toda orgulhosa aqui de ver suas alunas aqui na reportagem, com né? certeza. Qual é o conceito, qual é o sentimento que vocês passam para quem está fazendo esse curso? A gente procura não só formar, como estar junto, orientando. Né? Então, nós estamos o tempo, eles tiram dúvidas não só de matéria,
né? Como no... Mas tem assim alguma, desculpa de interromper, mas tem assim alguma meta, tipo assim, você procura buscar aquele conselho, assim, sabe, de bem humano mesmo, procura buscar o melhor para você levar para as pessoas ou para você buscar o bem-estar das pessoas. Tem algo assim, algo bem, digamos, sentimental mesmo, ou não? Principalmente produzir o alimento e garantir que ele seja seguro, que ele não vai fazer mal para ninguém, né? E ao mesmo tempo um aliado da saúde. Mas essa é uma questão muito importante, né? Você desenvolve o produto, como elas estão dizendo, como apareceu no filme, mas esse produto tem que ser seguro. Ele não pode transmitir nenhuma doença. E gostoso também, né? Porque afinal o Bruno ali experimentou. Aliás, o Arthur também, que apareceu na temporada. Sim. É bom mesmo ou não? Parece que sim, não? Ele comeu, estava lá na reportagem, um hambúrguer vegano, né? Sim. Muito bom. E, aliás, deu fome na gente aqui também, né? Assim, dá vontade de... Agora, eu tenho uma curiosidade, por que a maioria mulheres? Olha, são coisas mais dos tempos atuais. Por exemplo, quando eu estudei engenharia de alimentos, a maior parte da minha turma era masculina. Né? Mas é uma profissão que lida com uma matéria-prima, um produto. O alimento é uma coisa muito complexa, né? E eu acho que as mulheres, elas têm uma afinidade muito grande por esses desafios, por ter que exercer a criatividade. A sensibilidade, com certeza, muito maior, né? Não tem nem o que dizer. Porque, assim, você trabalhar com alimento é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo é encantador, né? Porque você tem um monte de coisa misturado ali que pode mudar, que pode responder de formas diferentes. O Whey Protein que eu tomo depois do meu treino, ele é produto da engenharia de alimentos? Com certeza. Danilo, se a gente viu na reportagem que a indústria disputa ali de forma ferrenha, né? Esses alunos, como é essa realidade, Danilo? Olha, esses são profissionais de alta qualificação, são disputados mesmo porque estão na fronteira, né? Estão absorvendo tecnologias no Instituto Mauá, não preciso nem dizer nada, pioneiro, qualidade reconhecida. Essa é a realidade porque, como eu comentei anteriormente, os processos produtivos na base, eles vão mudando continuamente, por isso a gente tem essa estimativa de requalificação significativa. E as tecnologias de edição da edição do gene dos alimentos, novas composições, impressão 3D, como nós vimos na reportagem, enfim, é um universo de transformações em curso e também de hábitos alimentares para atender essas convenções, demandam profissionais de alta qualificação, como a gente viu. Quando a gente fala em uma agenda de agregação de valor, desde a cadeia agro, lá no campo, né, que envolve também engenharia de alimentos, modificação de sementes, etc., até os insumos utilizados e até chegar ao produto final, é exatamente isso que a gente está falando. Nós precisamos movimentar essa massa crítica, qualificar pessoas cada vez mais, para que nós tenhamos uma inserção qualificada no mundo e melhoremos a qualidade alimentar dos brasileiros, não é? Olha só, eu queria só trazer um exemplo daquilo que a gente conversou um pouco no quadro passado. O Brasil, André, professor Liliano, nós ocupamos a área equivalente a 1,5 vezes o território da Itália para produzir soja. Ou ocupamos, em termos de terra no Brasil, o equivalente à Itália, à Grécia, à Estônia, ainda sobra para produzir soja. E grande parte dessa produção ela é exportada em bruto. Ou seja, no encadeamento produtivo, isso está muito restrito. Se nós observarmos a Itália, o que a Itália exporta? Ela não exporta uvas, ela exporta vinhos. Ela não exporta tomates em fruta, ela exporta tomatados, ela não exporta trigo, ela exporta massas.
E ela exporta mais do que isso. Ela exporta soft power, uma maneira de existir no mundo. Isso faz toda a diferença em termos de fazer negócios e de se posicionar politicamente perante o mundo. Com certeza, quem está nos assistindo e nós mesmos, vamos atrás de influencers de cozinha para aprender a fazer uma massa diferente, ou matriciana, etc. Então, veja, isso é uma agenda de agregação de valor, não é apenas um produto em particular. A Itália exportou 50 bilhões de euros em produtos do seu agro, salumeria, panificação, vinhos, etc. Nós exportamos algo semelhante em soja bruta, mas olha o território que nós ocupamos para isso e o consumo de água que nós tivemos para isso. Então, a agenda de agregação de valor envolve a engenharia de alimentos, envolve a busca de novos processos produtivos, envolve fomentar, adensar a cadeia produtiva para ofertar ao campo mais tecnologia e pensarmos em uma inserção mais qualificada, né, no mundo em termos de comércio. E melhorar a qualidade alimentar dos brasileiros, né? Não é segredo nenhum, nós somos uma sociedade com graves problemas de obesidade, a redução do consumo de açúcar, a matéria destacou o produto desenvolvido, é uma necessidade de saúde pública, nós temos que ter atenção a isso. As famílias estão buscando alimentos mais saudáveis, há uma tendência que a gente estuda nas prospectivas de mercado que nós elaboramos, uma tendência ao consumo local de alimentos locais que podem passar por esse processo de beneficiamento no local, enfim. Há uma ampla agenda aí que vai demandar formação, tanto para a base, né? Mundial, e a gente precisa estar atento a isso. Maravilha. Danilo, professora Helena, a gente está aqui se encaminhando para o final, também no finalzinho do programa. A gente não pode deixar de terminar, a gente não pode terminar sem deixar de falar de como as pessoas procuram, né, esse tipo de qualificação. Eu vou perguntar para o Danilo também a respeito do Sistema S, que eu acho que é o caminho para a qualificação profissional mais popular, mas para o Instituto Mauá. Fiquei fascinado com engenharia de alimentos, quero conhecer, quero fazer. Quem eu devo procurar, professora? Onde, né? Nós temos a nossa página, www.mauá.br. Estamos nas redes sociais, InfoMauá. Também tanto TikTok, Instagram, LinkedIn. InfoMauá. InfoMauá. Ou então mauá.br. Hashtag Mauá, você consegue nos achar. Certo. Danilo, rapidamente, como é que a gente faz, então, o Sistema S está à disposição para cursos de qualificação nessa área também? À disposição, nós temos as nossas redes também, nosso portal na internet, temos os Institutos Senai de Inovação pelo país e a capilaridade do Senai já é conhecida. Enfim, e ofertamos diversos cursos. Vamos ter que focar na formação específica para alimentos? Os alimentadores de linha de produção, estimamos aí quase 250 mil profissionais até 2027 para formar. Magarefs, que trabalham com corte de carne, 160 mil profissionais. Enfim, boa parte concentrada no sudeste e no sul do país, mas essa é uma demanda nacional. Nós precisamos formar em todo o país 1.300.000 trabalhadores de formação inicial e continuada para atender o setor de alimentos no Brasil. Então você em casa viu que esse é um mercado de trabalho que é promissor, vai ter muita oportunidade, além de ser muito fascinante. Danilo, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, sua participação, a da professora Eliana também. Obrigado aqui por esse bate-papo gostoso mesmo aqui, né? No Transição a respeito da indústria da alimentação. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, @RedeTVT nas redes sociais para você ver e rever esse programa e todos os outros que a gente já fez nas 3 temporadas do Transição. Que fica por aqui e volta na próxima edição. Até lá!